Quando a gente analisa o conceito de inassiduidade habitual, não nos parece errado que um servidor público ele seja demitido por faltar tantas vezes ao trabalho. Afinal de contas, para caracterizar a inassiduidade, a gente está falando aí de 60 faltas pelo menos num período de 12 meses, ou seja, é muita falta num lapso temporal curto de 12 meses e todas injustificadas. Só que existem diversas situações em que, mesmo quando acontecem essas faltas, no número até superior a 60, o servidor público ele não pode ser demitido. E eu vou te explicar o porquê. Para caracterizar a inassiduidade habitual ou mesmo o abandono de cargo, a diferença é que o abandono ele se caracteriza a partir de 30 dias de faltas consecutivas. Nós precisamos de ter dois elementos nessa falta. Quais são esses elementos? O primeiro é o critério objetivo, o elemento objetivo, que nada mais é que a falta propriamente dita. O servidor não compareceu ao trabalho, ele teve uma falta, essa falta em tese é injustificada, então está caracterizado o elemento objetivo. Agora, não basta que esteja presente o elemento objetivo apenas. Nós precisamos também demonstrar o elemento subjetivo. E qual que é esse elemento subjetivo? É o que a gente chama de animus abandonandi, ou seja, o servidor público ele teve a intenção de abandonar o cargo e para quem não entende da área, para quem é de fora, pode até parecer estranho que um servidor fique ausente por 60 dias ou mais e não tenha a intenção de faltar. Só que para nós que operamos na área há muito tempo, a gente percebe que algumas situações se repetem e tem se tornado cada vez mais frequente demissões injustas por inassiduidade habitual ou por abandono de cargo, sendo que não estava caracterizado o quê? O animus abandonandi. E aí as pessoas perguntam, Sérgio, mas quais as situações em que esse animus abandonandi, que é o elemento subjetivo, não está caracterizado? Vou te falar pelo menos 3 que chega com muita frequência aqui no escritório. Qual que é a primeira situação? Quando o servidor está doente e precisa renovar o seu afastamento. O servidor, por qualquer que seja o motivo, ele não consegue trabalhar, pode ter quebrado o braço, está com problema na coluna, enfim, qualquer tipo de problema. Ele apresenta os primeiros atestados, passa por uma junta médica lá no órgão dele, no órgão público, e as primeiras licenças elas são deferidas. Normalmente não tem problema para a concessão dessas licenças quando são as primeiras. Só que o que acontece? Normalmente essas licenças elas são concedidas num período muito inferior ao que o servidor realmente precisa para se recuperar. E aí ele tenta uma prorrogação, leva os novos atestados, demonstra que está incapacitado para o trabalho, só que a junta não homologa esses atestados. E aí, eventualmente, ele até tenta retornar ao serviço, mas não consegue, porque ele está inapto ao trabalho. Então, veja, ele está doente, tentou renovar a sua licença, o seu afastamento por motivo de saúde, não conseguiu. A partir daí, se tem uma ordem da junta dizendo que ele está apto ao trabalho e ele não consegue trabalhar, ele estará ausente e essa falta vai ser injustificada. Agora, qual que é a questão? De fato, ele está doente. E se ele está doente, ele não está indo ao trabalho, não é porque ele não quer. Ou seja, cadê a intenção? Ele teve a intenção de faltar ou ele faltou porque está inapto ao trabalho? É claro que ele faltou porque está inapto. Então, nessa circunstância, não está caracterizado o quê? O elemento subjetivo, que é justamente o animus abandonandi, ou seja, a intenção de faltar. Não tem como você caracterizar. Aí as pessoas perguntam, Sérgio, beleza, mas e aí, o que eu faço? Se a junta médica não homologou o seu atestado e você não tem condições de retornar ao trabalho, você precisa fazer a homologação judicial desses atestados. Entrar com uma ação e nessa ação você junta os seus atestados, mostra que a junta médica negou a prorrogação do seu afastamento e o juiz vai homologar esse atestado. Ele pode se sentir convencido só com seus atestados ou ele pode determinar que você seja periciado por um médico vinculado à justiça. Agora, o importante é você não ficar parado esperando, porque, de fato,
Existe uma situação que pode caracterizar o abandono de cargo 30 dias seguidos, ou mesmo a inassiduidade habitual, 60 dias intercalados, no lapso de 12 meses, e você não tem condição de trabalhar. Se você ficar parado, é o pior cenário, tá? Qual que é a outra situação que acontece com muita frequência? Também é uma doença, só que não é uma doença palpável. É quando a gente fala aí de problemas psiquiátricos. E os problemas psiquiátricos, eles podem estar ligados ao trabalho em si. Por exemplo, um policial, quem faz serviços na carreira policial, eles estão submetidos a vários estresses, durante o dia. Então vamos supor que o policial passou por um episódio muito estressante, algo que abalou muito, e aquilo lá trouxe vários transtornos psiquiátricos que deixa ele totalmente inapto, considerando a questão psiquiátrica de retornar ao trabalho. E aí, da mesma forma, ele tenta prorrogar a licença, tenta até uma readaptação para uma área administrativa e não consegue. A partir do momento que é negado essa licença, esse afastamento ou mesmo a readaptação, e ele não tem condições de voltar para a rua, para o trabalho, automaticamente ele está com faltas injustificadas. Agora, novamente, o policial está faltando ao trabalho porque ele quer ou porque ele está doente? É claro que ele está doente, não tem condições de trabalhar. Isso daí, pessoal, não é restrito à carreira policial. Nós temos vários casos, por exemplo, nas secretarias de educação, seja estadual, municipal, em que professores passam por episódios graves de violência, ameaça por alunos. Isso daí traz uma série de transtornos irreversíveis. O professor fica com medo de entrar dentro de sala de aula e passar novamente por aquelas situações. Então, nesses casos, também precisa de uma readaptação, e se não é concedida uma readaptação ou o afastamento é negado para o professor se recuperar, ele vai faltar ao trabalho. Essas faltas vão constar como injustificadas, só que mais uma vez, o professor ele não queria faltar, ou seja, não se caracterizou o elemento subjetivo, que é justamente o ânimos abandonante. Uma vez não caracterizado o ânimos abandonante, se a escola demite esse professor, se a polícia demite esse soldado, essa demissão ela é nula. O juiz, quando pegar o caso concreto, ele vai certificar que não houve o interesse em faltar. Ele faltou porque estava doente. Uma vez que não tem o elemento subjetivo, que é o ânimos abandonante, essa demissão é nula. Então ele anula aquela demissão e determina o retorno daquele profissional ao seu local de trabalho. E qual que é a outra situação que impressionante está chegando muito aqui no escritório? São situações relacionadas à Covid-19. Como vocês devem se lembrar, em março de 2020, nós tivemos a pandemia. Essa pandemia pegou todos nós de surpresa e a administração pública teve que se readaptar. Por quê? Existem várias atividades que são essenciais e que mesmo na pandemia, mesmo naquela situação ali desconhecida, todo mundo teve que dar um jeito para que os serviços essenciais não parassem. E não só eles, nós tivemos também outras situações de serviços não essenciais em que os servidores saíram das repartições públicas e foram prestar o teletrabalho em home office, das suas casas. Só que, como foi tudo repentino, a administração pública não se programou para isso. E uma vez que ela não se programou, o que aconteceu? Nós tivemos muitas falhas em registro de ponto. Daí agora, passados aí quase 3 anos desse episódio, os registros lá de trás estão faltando. As informações não estão batendo, não tem registro de ponto, ou o controle era insuficiente. E aí estão sendo instaurados PADs também, processos administrativos disciplinares, para apurar se houve falta do servidor, se ele abandonou o cargo, ou se houve a caracterização de inassiduidade habitual. Agora, veja só, esse caso é bem diferente, porque nos outros 2 exemplos que eu dei, as faltas elas efetivamente ocorreram, não teve o quê? O ânimos, o interesse do agente público em faltar ao serviço. Mas quando a gente fala desses episódios da pandemia,
O que houve foi uma falha da administração pública no registro dos pontos ou em qualquer mecanismo que possa aferir se o servidor trabalhou ou não, e agora está tentando imputar uma responsabilidade indevida ao servidor, falando que ele abandonou o cargo ou que cometeu inassiduidade habitual. E qual que é a diferença? Nesses casos, não teve a intenção de faltar, que é o elemento subjetivo, e mais, as faltas não ocorreram. Elas não ocorreram, então não está presente nenhum elemento objetivo. Foi uma falha da administração pública. E o que eu tenho orientado os servidores a fazer? Pegar registros daqueles dias. Mandou um e-mail, produziu um ofício, qualquer coisa relacionada ao trabalho, tira relatório de processo que você despachou, deu andamento, mensagem no grupo de WhatsApp também vale, tá? Não esqueça de fazer ata notarial, porque é importante. Mas o ponto é, você tem várias maneiras, inclusive também com testemunhas, outros colegas da repartição, para provar que o serviço ele foi prestado. Uma vez que foi prestado o serviço, não há o que se falar em abandono de cargo e tampouco inassiduidade habitual, certo? Todos esses casos, mesmo assim, ocorrendo um PAD e o servidor sendo demitido, essa demissão ela deve ser levada para a justiça. Na justiça, o juiz vai analisar justamente isso. Temos o elemento objetivo, faltas? Ok, a maioria dos casos a gente tem. Agora, cadê o elemento subjetivo? Houve o ânimos, a intenção do servidor de faltar? Não teve? Pronto. Ainda que tenha faltas, 60, 90, 120, 180 faltas, não importa. Se não houve a intenção do servidor de faltar ao serviço, essa demissão ela é nula de pleno direito e o juiz vai dar uma decisão determinando a imediata reintegração do servidor ao serviço público.